Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, inaugurando um novo cenário, mais um aí na longa história do Vejam Só, que completa 20 anos de história. Quero agradecer a direção do programa que reservou essa edição histórica, né, para a minha apresentação, em homenagem ao fato de eu ter começado o programa e o Zeca está dando continuidade. Só que o assunto de hoje, de nossa entrevista, não é nada festivo. Nem daria para fazer festa em tempos tão tenebrosos como o mundo vive. Afinal de contas, há milhares de pessoas morrendo todos os dias no Brasil e, no mundo, a escala chega a milhões. E, de uma maneira bastante inesperada, fomos sacudidos por essa pandemia que teima em persistir. Muitos esforços têm sido feitos, evidentemente, para debelar essa praga e alguns desses esforços esbarram naquilo que nós poderíamos chamar de liberdade de culto. Está na ordem do dia, aqui no Brasil, a discussão sobre qual é a liberdade que a igreja tem e o crente de se reunir para adorar ao seu Deus. De repente, estamos voltando aí, né? Mais de 2000 anos na história. E será que o nosso futuro é retornar às catacumbas, fazer os cultos de forma secreta? Bom, onde o cristianismo é proibido no mundo, isso já acontece há muito tempo. Afinal de contas, os crentes se reúnem em igrejas subterrâneas, em pequenos grupos, em células domésticas, secretas, para adorar ao Senhor e receber dele o alimento da palavra. Aqui no Brasil sempre tivemos muita liberdade. Agora, essa liberdade está restrita para evitar a propagação do vírus. Mas até que ponto o Estado, que se diz laico, tem o direito de regrar a existência e o dia a dia das comunidades de fé? Está no ar o Vejam Só. Olá, é com muita alegria que iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só. Uma edição histórica, inaugurando mais um cenário que marca os 20 anos de existência do programa mais longevo de debates e entrevistas a respeito dos interesses do povo de Deus na TV brasileira e mundial, né? Porque, graças a Deus, a nossa emissora também alcança os outros continentes do nosso planeta. Hoje, tratando desse assunto tão sensível, teremos a presença aqui no estúdio do pastor e doutor Kevin Ben, da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém. Paz e graça, o senhor tá bom? Bom, melhor agora, graças a Deus. Onde fica a igreja onde o senhor pastoreia? Fica lá em Suzano mesmo, na rua Antônio Francisco da Silva, número 103, no Jardim Gardenia Azul, reverendo. E o senhor é advogado há quanto tempo? Olha, eu não tenho muito tempo de advogado, uns 4 anos mais ou menos. E já está afiliado à Associação de Juristas Evangélicos? Sim, graças a Deus, com muito orgulho, viu? Com muito orgulho. Vamos falar daqui a pouquinho do papel da ANAJURE num momento tão importante do nosso país e que envolve o interesse direto e diário das igrejas, de todas as confissões, não apenas a igreja cristã, mas obviamente a ANAJURE nos representa como uma entidade cristã. Vamos ver a matéria que apresenta o assunto no Vejam Só. Por 9-2, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu no último dia 8 que estados e municípios podem impor restrições às celebrações religiosas presenciais, como cultos e missas, em templos e igrejas durante a pandemia de Covid-19. Votaram contra a proibição os ministros Nunes Marques e Dias Toffoli. Os ministros do Supremo julgaram uma ação do PSD. O partido pedia a derrubada de decreto estadual de São Paulo que proibiu cultos e missas presenciais em templos e igrejas.
O julgamento foi marcado pelo presidente do STF, Luiz Fux, após decisões conflitantes sobre o mesmo tema dos ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes. Vamos lembrar um pouco da história desse julgamento. No dia 3, ao julgar pedido da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, a ANAJURE, o ministro Nunes Marques aceitou o argumento da liberdade religiosa e proibiu que celebrações em templos e igrejas fossem vetadas por estados, municípios e Distrito Federal em razão da pandemia. No dia 5, o ministro Gilmar Mendes tomou decisão divergente. Ele rejeitou liminarmente a ação do PSD, que pedia a derrubada do decreto estadual que proibiu cultos e missas em São Paulo devido à pandemia, e enviou o caso ao plenário do STF. Fora do plenário do STF, a discussão chegou dentro das igrejas. Uma divergência muito grande dominou o cenário, uns a favor, outros contra. A grande questão ficou no quesito liberdade religiosa. Afinal de contas, fechar as igrejas durante a pandemia é violar direito constitucional? Como fica essa questão? Qual deve ser a postura da igreja? O Vejam Só vai conversar sobre o tema. Fique ligado. Muito legal para variar a nossa matéria, excelente texto, ótimo do Zeca, né? A locução muito charmosa da irmã Denise. Um ósculo santo para todo mundo aí que trabalha na equipe do Vejam Só, né? É um programa feito com muito empenho. Se você soubesse a quantidade de pessoas envolvidas, você ia dar risada, não ia acreditar, porque ela é absolutamente exígua perto da qualidade que você assiste aí no seu televisor. Porque a gente faz com o coração e com a alma, né? Um ósculo santo aí para todo mundo. Pastor e doutor Kelvin Bem, também da Igreja Assembleia de Deus, mas um outro ministério, o Ministério do Belém, que é o mais antigo aqui no Brasil. E lá em Suzano, como é que estão as coisas em relação aos cultos presenciais? Estão, evidentemente, infelizmente fechados, reverendos. É uma pena. Nós sofremos aí esse baque, essa limitação, e estamos tentando aí ir lutando da forma como conseguimos, né? Então, explica para nós, como advogado e pastor, por que no mesmo país, lá em Recife, pode haver culto, desde que haja uma limitação de pessoas, limitação de horário e todos os cuidados sanitários, que a gente está cansado de saber, né? Álcool, medição de temperatura, máscara e tal. E aqui em São Paulo não. Por que não pode? Olha, existe um problema muito crônico. O vírus aqui é diferente do lugar? Não, realmente não. Mas aconteceram diversos problemas de ordem maior, né? Jurídicos e políticos, é a grande realidade. Primeiro que nós temos uma Constituição, e essa Constituição, hierarquicamente, ela está acima de todas as outras. Todas as outras devem respeitá-la. E ela, no artigo 5º, inciso 6º, é clara em dizer que há uma proteção à liberdade de culto, à liberdade religiosa, e também institui a laicidade do Estado. O que é laicidade? É o Estado laico. Um Estado laico não é um Estado ateu. O Brasil é extremamente religioso. Prova para isso está no preâmbulo, que diz sobre a proteção de Deus. Promulgamos essa Constituição de 1988. Acerca da liberdade religiosa em relação à dispensa do serviço militar e etc. Só que o Brasil, ele coloca no seu artigo 1º da própria lei maior, que é o que preceitua a forma como o Estado vai ser, como o governo vai ser, e ela diz que aqui há uma democracia federativa. Então, existe uma autonomia, só que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Lá é uma confederação, aqui é uma federação. Só que com o que aconteceu é tão grave que os prefeitos e governadores agora eles acabam tendo uma potência de confederação, de autonomia de decidir até o que vai ser, o que não vai ser, com base em tudo isso que aconteceu agora. Mas esse poder não foi dado pelo STF? Olha, o STF, ele é o guardião da Constituição, mas ele não é o poder constituinte originário. Ele não pode descrever ou aditar, nesse caso, a Constituição. Mas foi o que aconteceu, infelizmente. Explica um pouquinho melhor. Eu não sou advogado, sou totalmente leigo, não entendo patavina dessas coisas. Mas eu me lembro, e que inclusive essa é uma das queixas do presidente, né, de que o Supremo Tribunal Federal deu aos prefeitos e governadores uma autonomia que ele, como presidente da federação, não tem. Sim. Quando isso acontece, essa autonomia,
ela deve seguir sempre uma hierarquia, uma torre escalonada. Um prefeito, por exemplo, ele nunca pode, reverendo, editar uma medida que na cidade dele os motociclistas vão andar sem capacete, porque isso fere uma lei maior que está acima dele. O que aconteceu foi o STF ele legislar contra a própria Constituição e ele dar autonomia para que os prefeitos e governadores, segundo a sua bel convicção, julguem aí se as igrejas poderão ser abertas ou não serão abertas, criando precedentes para que posteriormente, se caso sobre qualquer justificativa, a igreja seja fechada. Essa autonomia, eles não têm uma autonomia federal, uma autonomia de Constituição. Eles precisam respeitar uma hierarquia. E não foi isso que aconteceu, evidentemente não foi. O que é que deveria ter acontecido, então? Realmente haveria um processo legislativo federal. Nesse processo legislativo federal, essa aplicação deveria acontecer. Não colocar essa responsabilidade na mão de prefeitos e governadores. Porque nós entendemos, reverendo, que como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça são tribunais políticos que recebem indicações políticas, os seus ministros são indicados politicamente, quando eles recebem essa indicação e esse poder, eles acabam tendo que variar ali na onda política. Com alguns governadores recebendo esse poder, eles acabam que, politicamente, sabendo que a igreja elegeu um presidente da República, a força que a igreja demonstrou, a ideia é trabalhar nas sombras para retirar forças da igreja. A igreja precisa ser destruída, diminuída, a igreja precisa perder força, perder representantes. Então, nós sabemos que o contexto, ele é na sua frente jurídico, mas no seu contexto totalmente político e para tirar forças da igreja. Bom, em termos, pelo que o senhor está dizendo, e a gente vai explorar isso muito mais no próximo bloco, a igreja acabou indo para o banco dos réus, como a proposta provocativa do nosso tema, né? E ela está sob júdice. Então, ou o julgamento já terminou e a gente não tem o que fazer a não ser apelar para o Papa, como a gente não tem Papa, então apela para quem? Realmente. Infelizmente, foi uma decisão que não só afetou as igrejas, mas até outras situações jurídicas, retirando até a segurança jurídica que a igreja tinha. Né? E estando à margem aí de alguém que está abaixo de um poder federal. Bom, no próximo bloco a gente vai discutir como que pelo que o doutor está dizendo aqui, houve uma aberração. Mas uma aberração que alcança um número tão expressivo de juízes das mais altas cortes brasileiras. O que aconteceu? Lavagem cerebral ou os argumentos que eles usam têm algum tipo de relevância que a gente não quer entender por se sentir atingido também, né? Então, eu vou espremer o senhor, não se preocupe, por gentileza, não. Por gentileza. Mas, e agora chegou a sua vez de se posicionar. Você acredita que a liberdade religiosa está ameaçada? Responda sim ou não. Não tem depende aqui, tá? Aqui tem, como alguém já disse, azeite na botija. Não tem essa história de, não sei, talvez, quem sabe. Não, é sim ou não. Está ameaçada ou não está? Se está ameaçada, está. Se não está ameaçada, não está. Certo? No final dessa edição, a gente vai ver o resultado parcial da nossa enquete. E olha, já que a gente vai ver, não esquece de pegar o seu celular agora e focalizar com a câmera dele o código que vai aparecer aí no canto superior esquerdo do seu televisor. Olha ele lá, o código QR que vai habilitar o teu celular a receber os conteúdos da nossa emissora, todos eles postados no canal do YouTube. E se você se inscrever no canal, você recebe as notificações de tudo aquilo que é colocado lá. Você não precisa mais ficar pesquisando nada, você já vai saber quando foi postado o Vejam Só, e você vai assistir onde você quiser, a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. É uma bênção. Outra bênção é a Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, reformulando todos os seus cursos, novidades magníficas aí para o curso básico, para o curso intermediário e para o curso avançado. Novidade que a Agrade tem aí para os cursos bíblicos e teológicos. Tem 3 níveis agora. Tem o básico, o intermediário e o adiantado, o avançado para você. Informações pelo telefone ou
pelo site, mas o telefone não atende agora, é óbvio, só amanhã no horário comercial. 0 operadora 11 31 15 08 19 ou entra no site agrade.com.br. Tem muito mais novidade para você, não sai daí, a gente volta já. Muito bem, de volta com Vejam Só, cenário novo, colorido, com luz, né? Bem bacana. 20 anos de existência do programa e esse cenário marca justamente esse aniversário que estamos completando. E olha, tem novidades no programa. Tem uma pergunta, a pergunta que não quer calar, uma pergunta quente que vai deixar o convidado e você aí contra a parede, porque afinal de contas temos que nos definir. Como eu falo, alguém já disse, né? Aqui tem azeite na botija, então vamos lá. Mas eu não vou fazer a pergunta agora, não. Fica mais para a parte final do programa, tá bom? Agora a gente vai ver quem é que está nos assistindo e concorrendo aos presentes que nós sorteamos aqui. O presente, para quem está participando agora, é o livro do Dr. Marcos Eberlin, autografado, né? Fomos Planejados. Dr. Marcos Eberlin é o irmão em Cristo da Igreja Batista, mas um dos principais cientistas. Muita gente fala que crente, que não existe cientista crente, que quem leva a ciência a sério não pode acreditar na Bíblia. Esse é uma das maiores mentiras, tanto da mídia quanto do capeta, né, que inspira essa mídia mentirosa e tendenciosa. Dr. Marcos Eberlin é respeitadíssimo no mundo todo, ele é doutor em espectrometria de massa, que é um ramo da ciência que pesa os átomos, né? Eu disse se o átomo está gordinho ou precisa fazer regime. Enfim, ele é ex-professor da Unicamp, uma das universidades mais festejadas do mundo, e atual professor da Universidade Mackenzie, também uma das universidades privilegiadíssimas no mundo acadêmico. E escreveu esse livro, né? Fomos Planejados, assim como outros, né? Também o Antividência, que mostra que a teoria da evolução tem lacunas irrespondíveis, né? O acaso somado ao tempo não explicam coisas que os cientistas estão levantando, entre eles o Dr. Marcos Eberlin, que é um dos expositores de outra teoria que não é religiosa, como a grande mídia diz. Isso é uma mentira deslavada e eu me proponho, como apresentador e diretor do programa Vejam Só, você que é cientista e que não concorda com esse axioma, vem aqui, vamos discutir com o Dr. Marcos Eberlin ou outros cientistas expositores da teoria do design inteligente, se a teoria do design inteligente é religiosa. Ela não é, ela é científica, ela não é criacionismo bíblico, tá? E o Dr. Marcos Eberlin crê na Bíblia, sim, ele é crente, adora o Senhor Jesus, graças a Deus, mas como cientista defende uma teoria científica que se opõe à teoria da evolução e por isso gera aí toda essa oposição da mídia covarde e mentirosa. Aqui não tem covardia, não. Se você é cientista e está disposto a discutir a teoria do design inteligente com um cientista que a esposa, em termos científicos, Vejam Só, está à sua disposição. Agora, quem quiser o livro, manda a foto ou vídeo para cá. Foi o que o Davi Nascimento, que mora na Penha, no bairro da Penha, aqui na capital paulista, fez, mandou a foto dele, né, pelo nosso e-mail, vejamsó@rittv.com.br, que está concorrendo ao livro do Dr. Marcos Eberlin. A Lara Thalia, né, também fez a foto dela. Aliás, quem fez a foto foi o maridão, o Renan, eles também são de São Paulo, assim como a Célia Ferreira, que também é de São Paulo e mandou a foto dela. Os três estão convidados para virem assistir a gravação do programa ao vivo. Aqui é só
é só combinar os detalhes pelo Facebook. Óbvio que esses convites só são válidos quando essa bendita pandemia for embora. E por falar em pandemia, temos conosco aqui o pastor e doutor Kelvin Ben, que é um advogado e membro da ANAJURE. A ANAJURE é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, é isso? Perfeito, exatamente. É uma entidade representativa dos advogados e juristas que são evangélicos? Perfeito, exatamente. Não só evangélicos, cristãos também, mas a ênfase são de evangélicos. Eu ouvi falar que a ANAJURE, alguém questionou a competência dela para apresentar, porque foi a ANAJURE que subiu ao STJ, né? Perfeito. Questionando esse decreto de fechamento das igrejas. Sim. E alguém, acho que foi na Folha de São Paulo que eu li, não lembro aonde, que disse que a ANAJURE não podia ter feito isso. Criticaram o fato da expressão de uma associação. O que, por óbvio, não se sustenta, porque já existiram outras ações que foram direto ao Supremo, que foram recebidas, mas isso já está pacificado a partir desse momento. É uma associação que tem expressão e pode peticionar. O cidadão comum não pode peticionar? Porque para esses órgãos que estão acima, precisa ter algumas características, principalmente nesse caso da ADPF. Então, a arguição... O que é a ADPF? O senhor está falando com leigos. Claro, já vou explicar, reverendo. A ADPF é uma arguição de preceito de descumprimento fundamental. O que é isso em miúdos? Como que eu não pensei nisso? Como é que é o negócio? Só para não fugir do técnico, né? Mas, grosso modo, isso funciona da seguinte forma. Quando alguém fere a Constituição, a lei me dá uma garantia. A garantia que ela dá para alguns se a Constituição for ferida, esses determinados grupos podem ir diretamente ao Supremo, que é o guardião da Constituição, da lei maior, e eles podem dizer: a Constituição foi ferida aqui, aqui ou aqui. Então, tem alguns mecanismos, a DIN, a DPF e etc. Esses mecanismos são para guardar a lei da Constituição, para que ela não seja ferida por nenhum prefeito, nenhum governador, certo, como aconteceu. E quem feriu? Olha, quem feriu foram os municípios e alguns governadores, infelizmente, no caso aqui de São Paulo. Quando um prefeito, ele olha uma lei constitucional e ele muda o parâmetro dessa lei constitucional por meio de decreto, ele fere a Constituição se ele vai contra essa lei constitucional. Então, a lei constitucional, que é aquela lá de cima, um prefeito que está lá embaixo, que não pode fazer lei, porque ele é do executivo, ele fez um decreto dizendo que as igrejas estarão fechadas. Então, ele fere uma lei constitucional que está lá em cima por meio de decreto, que é algo tão simples, que é abaixo de uma lei. Não é nem uma lei, é abaixo de uma lei. Ótimo. Então, explica para nós, o senhor é professor? Sim. Qual que é a diferença entre lei e decreto? Para mim era sinônimo. Olha, a lei, em regra, ela está abaixo da Constituição. O decreto, ele está abaixo da lei. Por exemplo, o legislativo é quem faz as leis. O executivo, ele administra, ele não pode fazer as leis. E nós vemos que o prefeito, que faz parte do executivo, que é o chefe do executivo municipal, e o governador, que é o chefe do executivo estadual, eles fizeram um decreto que está abaixo da lei e feriram até o devido processo de fabricação de uma lei. Mas, então, o decreto não deveria existir? Olha, nenhum decreto? Deveria, mas não para ferir, por exemplo, em alguns casos, até pode acontecer, mas o decreto ele tem que ser validado por uma lei, tem que passar, se for no prefeito, tem que passar por a Câmara Legislativa, se for no Estado, tem que passar pela Câmara dos Deputados Estaduais, tem que ter um processo regular. Não dá para simplesmente, como aconteceu, reverendo, até explicar isso daqui. Nós não estamos em estado de sítio nem em estado de defesa, que é quando acontece uma calamidade, uma guerra. Quando isso acontece, existem algumas excepcionalidades que podem acontecer. O coronavírus ou a Covid-19 é uma excepcionalidade, tudo bem. Só que essa excepcionalidade não está decretada no Brasil nem um estado de defesa, nem um estado de sítio. Tem a calamidade. E quem teria poder para decretar isso? Aí, vamos falar grosseiramente, somente a União, os deputados federais teriam esse poder. Não alguém que está lá. O chinelinho não poderia decretar isso. Ele não tem esse poder constitucional. Tá. Então, só para a gente entender direitinho. Quando o prefeito decreta antecipação de feriado, ele pode fazer isso. Perfeito. Então, decreta para isso. Sim. Mas essa ordem do prefeito tem que ser validada depois
Ela pode ser invalidada? Pode ser invalidada, por meio de uma DPF, por exemplo. Não. Assim. A ideia é a seguinte, eu sou prefeito e eu decreto que é proibido cuspir no chão. Aí, quem cuspir vai pagar R$1 milhão de multa. Quem que vai dizer se eu posso dizer isso ou não? A Constituição. A Constituição não dá essa autonomia. Por exemplo, criar um crime. Se eu fosse prefeito ou governador, eu não poderia criar um crime. Se eu fosse vereador, por exemplo, eu também não poderia criar um crime na minha não jurisdição, mas na minha competência legislativa. Eu não poderia, porque a Constituição fala que a lei, no caso uma lei criminal, ela tem que ser criada lá em cima e não lá embaixo. E criaram leis lá embaixo, que são leis até mesmo de teor criminal, que não deveriam ser criadas embaixo, deveria respeitar um devido processo legal lá em cima. O senhor pode dar um exemplo? Olha, por exemplo, eu não posso dizer que cuspir no chão é crime como vereador. Eu não posso dizer isso. Agora, se lá em cima a Câmara dos Deputados e os senadores se unirem, formarem um Congresso Nacional e disserem que cuspir no chão é crime, aí sim vai ser crime. Entendi. Todos eles têm que respeitar um parâmetro. Entendi. Então, a limitação do prefeito e do governador, ela tem uma abrangência restrita. Restrita. Que não alcança a liberdade de culto, é isso? Não, perfeito. Não alcança a liberdade de culto. Mesmo em situação de calamidade, porque o que aconteceu, pelo que a gente viu, né? Os hospitais ficaram abarrotados, não havia mais como socorrer pessoas, então foi preciso usar um meio assim, mais radical para impedir que as pessoas continuassem a se contaminar. Reverendo, na verdade, não que a ideia que é apresentada seja uma falácia, mas os hospitais eles sempre tiveram uma calamidade absurda. E me pediram orientação e eu advogo para alguns parlamentares e vereadores de oposição que gostariam de levantar essa situação do coronavírus. E muito dinheiro foi desviado, absolutamente. O Covid é a melhor porta para quem gostaria de fazer corrupção no Brasil. E a igreja é um lugar mais seguro de todos os outros que estão abertos como serviço essencial. A igreja respeita o distanciamento, a igreja ela respeita as diretrizes de proteção. Mas agora, no metrô, principalmente aqui em São Paulo, inclusive saiu uma reportagem ontem que foi endereçada pelo Jornal da Record, pelo R7, que inclusive fez a manifestação que se o estado de São Paulo fosse um país, o estado de São Paulo seria pior do que o Brasil em um ranking daqueles que contraem ou não o coronavírus. Então, aqui em São Paulo, nós vemos que é o único estado que, nesse momento, proibiu que as igrejas ficassem abertas, que, na verdade, realmente, tudo isso que estão fazendo não funciona porque a igreja realmente assegura mais feiras livres, estádios, principalmente ônibus que são lotados, não há nenhuma proteção. E nós vemos, reverendo, que tudo aquilo que foi feito assim, e me perdoem a ideia grosseira da palavra, mas foi uma salada que só. A Organização Mundial de Saúde primeiro disse que não tinha máscara, depois disse que tinha que usar máscara. Depois, o vírus não tinha vindo de um lugar, tinha vindo de outro, era dessa forma, não era dessa forma, e foi aquela bagunça total. Muitas pessoas morreram por falta de informação. E quando nós vamos observar tudo o que está acontecendo, prefeitos, no seu bel julgamento, eles dizem os comércios vão ficar fechados. Depois, eles dizem, não, o comércio tem que ficar aberto por mais tempo, principalmente os mercados, para que não haja aglomeração. Eles primeiro restringiram e causaram aglomeração. Depois abriram para não haver aglomeração e alguns fecham, alguns abrem. É uma verdadeira salada, é uma pandemia jurídica de troca de favores, ou às vezes quem pode mais, uma queda de braço que infelizmente não deveria chegar até a igreja e chegou. Por isso que nós estamos aqui, para fazer essa defesa da igreja. Neste preciso momento em que estamos gravando o programa, quando ele for ao ar, talvez a situação já tenha se modificado aqui no estado de São Paulo. Exato. Mas nesse preciso momento, São Paulo é o único estado em que as igrejas estão proibidas de fazer cultos presenciais, certo? Certo, certíssimo. Mas houve um momento em que a nação toda teve essa proibição, não foi? Sim. Na Páscoa. Sim. Não, os dias que antecederam a Páscoa, todas as igrejas foram fechadas. Esse ato do STF foi ilegal? Olha, o ato do STF, porque o STF ele só atua mediante provocação.
Então, ele está paradinho. O STF ele não pode se manifestar sem alguém chegar até ele e falar: STF, eu preciso que o senhor me ajude nisso, ou faça isso, ou dê esse direito, ou não dê esse direito, proteja... Mas ele não faz isso de ofício? Olha, não, ele não pode. O judiciário ele só pode agir mediante provocação. Mas eu sei que o STF fez não sei o que lá de ofício lá. Olha, se faz, é errado, porque o ativismo judicial, nesse caso, não pode ter. Ele só pode agir mediante provocação. Ele está paradinho, alguém vai lá e fala: eu estou trazendo esse processo aqui, o senhor precisa julgar. Aí ele julga. Tá. E observando isso que aconteceu, reverendo, o STF, quando ele foi provocado pela decisão liminar do ministro Cássio Nunes, que foi uma decisão muito ética e coerente, ele não fugiu da regra, ele foi muito coerente. O fato de ele ser cristão não interferiu? Olha, os outros ministros também são cristãos. Nem todos. Olha, alguns se declaram, pelo menos ali a metade do Supremo. Inclusive, o próprio presidente do Supremo é judeu. Ele é judeu, o ministro Luiz Fux é judeu, praticante, inclusive, judeu ortodoxo. Então não é cristão, é judeu. Judeu. Ah, perfeito. Tá bom. Corrigir aqui. Mas a pergunta é, o fato de o ministro Cássio Nunes ter uma origem cristã, um pé na fé, não interfere no parecer dele? Eu acredito que não, pela imparcialidade. O ministro Cássio Nunes, ele não é juiz agora. Algumas pessoas podem observar a história do ministro hoje, mas ele tem uma história já como jurista, como magistrado de muitos anos. E ele sempre agiu fundamentado na ética. Ele entra de forma imparcial, que eu acredito que todo ministro, todo juiz deveria ser. Quando o juiz ele julga de forma parcial, realmente é um problema. Infelizmente, nós vemos que como o Supremo Tribunal ou os tribunais brasileiros, na ideia superior, extraordinários, eles são filmados, há uma preocupação com a opinião popular. Então, qual é a máxima de hoje, reverendo? Dizem o seguinte: mas as igrejas, por mais que elas realmente fazem trabalhos filantrópicos, ajudam pessoas que estão depressivas e tudo aquilo que nós... Recuperam dependentes. É a entidade que mais recupera dependente químico no Brasil. É aqui, imbatível. O que a igreja faz para recuperar os dependentes, ninguém faz isso. E quem reconhece isso é o SUS. O SUS é quem reconhece. Verdade. E totalmente gratuito. De graça, exatamente. É verdade. E a igreja, quando ela percebeu... Existe uma crítica à igreja. Mas os pastores querem abrir a igreja para receber dízimo. Eles estão perdendo dízimo. Mas isso não é verdade. Até porque eu, como pastor... Existem irmãos que me ligam e dizem: pastor, eu quero levar o meu dízimo lá na igreja. O meu pastor setorial, que é o pastor Davi Fonseca, no momento dos cultos setoriais, aparece o QR Code e ninguém vai na casa de ninguém recolher oferta, pedir oferta, exigir oferta. Os irmãos vão lá e contribuem da mesma forma. Inclusive, se o reverendo olhar o caixa da igreja, que vai do auxílio para os missionários, para a manutenção da igreja, vai ver que a arrecadação foi igual ou até superior àquela antes da pandemia. Então, não é pelo dízimo. É pelas almas, porque o terreno está fecundo. A igreja, quando ela trabalha como instituição filantrópica e, inclusive, como instituição suprema de uma saúde mental, que é o caso da igreja, a igreja cristã e a igreja católica, não há que se falar nessa crítica. Por quê? Porque a igreja ela tem um papel fundamental. Existem pessoas que eu conheci que foram internadas e chegaram lá, não puderam receber a visita da pastoral, não puderam receber a visita da capelania, morreram sem ouvir a palavra do Senhor, isoladas. E antes disso, outras foram até a igreja e tiveram a última oportunidade de receber e aceitar a Jesus. Então, o cristão que atinge a igreja, porque o pior não é aqueles que estão fora, que não conhecem. Como, por exemplo, infelizmente, o caso do ex-presidente da República, que não é frequentador da igreja e disse que a culpa do espalhar do coronavírus é da igreja. Ele não frequenta a igreja, então ele não poderia dizer isso. Ele não teria autoridade para dizer isso. Mas aqueles piores, que são cristãos e dizem que a igreja deveria estar fechada, porque a igreja seria um complemento, uma força motriz para espalhar o coronavírus, estão extremamente equivocados e deveriam pensar, reverendo, inclusive numa coisa: a ciência erra, já errou várias vezes. George Washington, ex-presidente dos Estados Unidos, acreditava que, cortando as veias pela medicina da época, ele seria curado da sua dor de garganta. Ele morreu. No século XVII, indicavam tabaco para curar câncer. E o próprio nazismo, quando Joseph Mengele, Leonardo Val e o próprio Führer, eles pegaram uma teoria médica da época de César Lombroso para dizer que os judeus eles eram inferiores até os brancos arianos, pregando a eugenia. A ciência erra. Então, eu não posso pautar a minha convicção de fé exclusivamente na ciência. Eu preciso olhar dados técnicos. Eu até digo isso.
O católico apostólico romano, que coloca a Bíblia acima da igreja, ele deixa de ser católico. O protestante, que coloca a ciência acima da palavra, ele deixa de ser protestante e se torna um semi-ateu. Agora, isso não fortalece o discurso negacionista? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que não porque... O senhor é um negacionista? Não, não sou um negacionista. Não sou um negacionista. Eu acredito muito na ciência, até porque teses de mestrado e doutorado precisam ser baseadas em ciência, né? Mesmo que sejam ciências exatas ou humanas, é preciso. Mas deve-se observar qual ciência o povo está acreditando hoje. Existe um alargamento de opiniões que não são pautadas na palavra. A Bíblia fala sobre esse tipo de coisa? Fala. Eu até fiz questão aqui de anotar, reverendo, em Hebreus, um texto muito importante que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que nos diz da seguinte forma: não deixamos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros. É um texto que eu acredito, inclusive, que seja dedicado a esses tempos de hoje. Por quê? Porque existe agora um precedente que foi criado. Quando o STF decidiu dessa forma, ele trouxe um precedente. O precedente é uma porta que se abre para que outras pessoas passem. A igreja, hoje, ela pode até ter o argumento, fecharam a igreja pelo argumento de que há o Covid-19. Mas depois vão criar outros argumentos, retiram força da igreja, até a hora que a igreja vai cair totalmente descrédito na visão deles. Não vai acontecer porque é a igreja de Cristo. Mas na visão deles, na convicção deles, a ideia é uma verdadeira caça às bruxas. Caça a igreja, tira a força da igreja, que nós vamos conseguir aí chegar e colocar o nosso trono onde nós queremos colocá-lo. Houve um momento da fala do senhor, doutor, em que boa parte da motivação para essa estratégia de tirar a força da igreja estava no fato de que a igreja é vista como a grande força motriz da eleição do atual presidente. Sim. Então, a motivação seria política para enfraquecer o presidente, nós enfraquecemos a sua base. Mas a ideia de que foi a igreja que elegeu o presidente não seria uma falácia? Olha, eu acredito que não, porque até hoje os maiores líderes do Brasil, pastores, apoiam o atual presidente. Eu não estou dizendo aqui que eu apoio ou não, tem várias coisas que eu discordo, inclusive. Mas eu estou dizendo aqui que a visão no judiciário, a visão de nós, juristas, é quase que uníssona, em que a igreja foi a base crucial para a eleição do atual presidente da República. Ela não se arrependeu em alguns aspectos, sobretudo sobre a família dele? Olha, inclusive, esse é um grande problema que nós já descambamos para outras situações. Existem diversas situações conflituosas na família do atual presidente? Existem. Realmente é uma grande tristeza por conta de uma pessoa pública que prega tanto a moralidade. Mas eu acredito que, como eu vou falar agora no caso do coronavírus, existe um princípio jurídico que é o princípio da alteridade. Se eu decidir praticar, Deus o livre, mas decidisse praticar, tentar o suicídio, se eu tentasse suicídio não seria crime. Por quê? Porque eu não posso penalizar alguém que tentou trazer prejuízo a si próprio. Então, primeiro, que o Supremo não deveria ter autorizado isso, e um prefeito não tem essa autoridade, nem um governador, de interferir na minha autotutela. Se eu quiser me flagelar, se eu me cortar, isso não vai ser um crime de lesão corporal. Não vai. Por quê? Porque eu estou me autoflagelando, eu estou me autocortando. Se eu quiser ir à igreja, ir lá, conhecedor, infelizmente contrair o vírus, o coronavírus, eu não posso ser penalizado por estar indo na igreja. É tanta tristeza que nós vemos um metrô abarrofado de pessoas e nós vemos um surfista lá na praia, que não é cristão, que de máscara e caminhando na praia ele toma uma surra porque, infelizmente, a polícia tem que cumprir ordens e acaba cumprindo a ordem de um homem sozinho, de máscara, de prancha, ter que apanhar um comerciante, um ambulante, que tem que ir para a delegacia, ter a sua mercadoria destruída, apreendida, ele, um pai de família, acabar passando por essa situação. Sempre existirá ou existirão limites, e os limites não estão sendo respeitados. Não estão, reverendo. Mas e se eu sei que eu estou doente e eu vou a uma aglomeração, inclusive a uma igreja, para transmitir a doença? Isso não é um crime? Isso sim, mas isso é um crime que já está previsto muito antes. Se alguém que tinha AIDS fizesse ou praticasse relações sem preservativo com pessoas
sem a doença, essa pessoa estaria distribuindo o vírus, mas ela estaria consciente. Eu não posso criar ilações. Teve um voto de um ministro do Supremo que usou até uma igreja lá da Coreia do Sul para dizer que a igreja foi responsável em espalhar. Isso é uma grande verdade, não dá. Até porque ele disse que a pessoa era assintomática e ela não sentiu, e fizeram uma certa pesquisa e descobriram que o vírus partiu da igreja. Eu não consigo acreditar nisso. Isso sim é uma falácia, isso sim é uma forma de manobrar a convicção. Eles manobram a convicção em alguns casos que não pode acontecer, e não quando chega na igreja. Bem, caminhando ainda nessa direção, doutor, existe uma polarização, existem várias polarizações no Brasil, né? Uma delas diz respeito a como enfrentar a pandemia. Então, o senhor disse que o senhor não é negacionista, então a pandemia existe e o vírus é perigoso. Sim, perfeitamente. Tá. Outra polarização é sobre como vamos enfrentar. O atual presidente defende que não devemos fechar cidades, ele é contra o que ele chama de lockdown, que nunca existiu aqui no Brasil, ainda, né? Fechar comércio e fechar tudo. Para ele, tudo deveria seguir normalmente. Como é que o senhor pensa? Olha, é o seguinte, e até bom, eu acho que um programa tão grandioso desse, que tem a expressão, a gente poder falar algo que a gente já sente no coração e gostaria de falar aí em rede nacional. E o seguinte, quanto a isso, tudo existe uma logística. Como nós falamos um pouco atrás, não se pensa para fazer as coisas. Vão lá e faz. É claro que existe um sentimento enrustido por trás, mas vão lá e fazem. Eu acredito que a ideia do atual presidente seja harmonizar as coisas. Eu posso trabalhar, respeitar parâmetros de saúde e, pelo meu respeitar de parâmetros de saúde, eu vou conseguir ter uma rigidez social em relação à proteção da saúde das pessoas. Então, eu amplio a quantidade de trens, eu amplio a quantidade de ônibus, que não é o que está sendo feito, não estão ampliando. Colocam a mesma quantidade de ônibus ou até diminuem a quantidade de ônibus. E quando nós observamos isso, não há uma logística. E se não há uma logística, não dá para trazer prejuízos para tantas pessoas que estão sofrendo nesse momento. Essa é a minha visão. Se o senhor fosse o governador, o que o senhor faria? Trabalharia de uma forma lógica para harmonizar a situação. Eu não preciso fechar absolutamente tudo e colocar todo mundo dentro das casas. Os Estados Unidos, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, eles julgaram uma causa muito parecida em setembro e eles, inclusive, julgaram uma igreja pentecostal, a Churchill Pentecostal, e eles disseram que fechar a igreja é totalmente inconstitucional. Faz uma logística. 25% das pessoas podem ir à igreja, desde que respeitem os parâmetros. Vai fazer uma viagem, os aeroportos estão lotados, absolutamente lotados. Então, vamos fazer uma logística, separar as pessoas, vamos colocar mais transportes, vamos dividir as pessoas aqui, vamos conscientizar mais as pessoas, não trazer pânico. Muita gente morreu. Ontem mesmo teve um ator muito famoso que, ao saber que ele pegou o coronavírus, ele morreu de infarto, de tão preocupado que ele ficou. E há um pânico excessivo que leva as pessoas a aumentar, a uma hipertrofia, um sentimento de acreditar que o coronavírus realmente vai matá-las dessa forma. E a gente observa, reverendo, que, infelizmente, aqueles que detêm o poder, eles estão manobrando essa situação conforme os seus sentimentos pessoais. Saíram várias reportagens agora que os insumos que estavam indo para o coronavírus foram desviados. São Paulo recebeu uma verba absurda para solucionar essa situação. Se eu fosse o governador de São Paulo, a única resposta que eu teria era: eu usaria essa verba para realmente conseguir alcançar essas vidas. O grande problema, reverendo, é que as pessoas elas são, infelizmente, alienadas por um teatro que é feito. E quando nós observamos dentro do campo jurídico, do campo real de conhecimento, nós vemos que tudo isso é feito para matar pessoas, para que o bolso de alguns sejam cheios, para que o interesse de alguns seja considerado, mas a preocupação não são pessoas. A preocupação são intenções pessoais, são interesse pessoal e não interesse público coletivo. Mas qual seria o interesse pessoal em fechar uma cidade, fechar o comércio, deixar de arrecadar impostos? Eu não consigo ver essa lógica. Jogo de poder. A verba que foi suprimida
o fato de alguns governantes não precisarem declarar o dinheiro dessa verba, hospitais de campanha... Eu mesmo peguei um processo, eu falo isso de causa própria, um caso concreto, que eu peguei um processo de um parlamentar e quando ele me trouxe as provas, o dinheiro de uma verba, e eu não vou falar aqui a cidade porque isso ainda está em investigação, eu oficiei o Ministério Público, e as verbas que foram dedicadas e direcionadas a essa cidade foram totalmente desviadas, e era para o hospital. O hospital de campanha, que receberia essa verba, simplesmente não recebeu. Colocaram 2 leitos e disseram, está tudo certo, a gente está fazendo aqui a nossa parte, mas os bilhões e milhões que receberam simplesmente sumiram. E por isso que, inclusive, existe uma CPI que vai começar a investigar isso agora. Claro que o Brasil acaba em pizza, mas a justiça de Deus ela não falha. Essa não vai falhar. Tudo isso que está acontecendo, reverendo, e todas essas mortes, inclusive hoje eu perdi um parente, perdi um familiar e essas mortes que estão acontecendo por conta da corrupção, não só por causa do vírus, mas por causa da corrupção. Se o dinheiro fosse extremamente bem aplicado por esses governantes, que infelizmente a maioria são a favor do lockdown, são a favor de fechar, são a favor do pânico, são a favor de dizer isso, aquilo, se tudo isso acontecesse da forma como deveria acontecer, nós não estaríamos assim. O Brasil seria uma referência, com certeza. Mas nós somos uma referência negativa. Nós estamos batendo recorde, nós somos campeões mundiais, ou vice-campeões agora, né? De mortes por dia. Um dos absurdos que o senhor acabou de descrever é pessoas morrerem sufocadas na Amazônia, o pulmão do mundo. Sim. Aliás, a CPI começou justamente, né, por causa desse absurdo que escandaliza o próprio capeta, né? Nem o diabo seria capaz de pensar em matar pessoas sufocadas na Amazônia. Mas isso aconteceu. E não foi por acaso. Há responsáveis que deverão ser... penalizados por isso, punidos por isso, investigados. Porque, reverendo, o grande problema do Brasil, que é o problema que envolve agora o coronavírus, diferentemente dos Estados Unidos, é uma pena. Os Estados Unidos, hoje, ele é o detentor de reais mortes. Não houve corrupção nos Estados Unidos? A gente tem que reconhecer. Os Estados Unidos têm uma baixa taxa de corrupção em relação ao desvio de dinheiro. Só que, no Brasil, os governantes eles têm uma ideia equivocada de corrupção. Então, os governantes, aqueles que detêm o poder, eles acreditam, não, eu vou desviar esse dinheiro e as pessoas vão se virar. Se as pessoas morrerem dessa forma, infelizmente foi o destino, infelizmente foi Deus quis assim e elas vão pagar por isso porque o dinheiro está vindo para a nossa conta. Eu acredito que existem coisas dos governantes brasileiros que chegam até fazer com que o diabo duvide da real profundidade do mal. Essa é a realidade. Agora, outros que, por exemplo, cometem crimes baixos, comuns, são levados, são presos há 10, 15, 20 anos, mas esses governantes, por que eles se blindam, reverendo? Quando nós falamos aqui, quando nós pomos à mesa o sistema jurídico, o sistema legislativo e o sistema executivo brasileiro, nós vemos que a grande realidade é única. Eles se blindam, eles usam a política a seu bel prazer, eles manobram o sistema, apresentando uma situação que parece ser verdade, e eu não sou negativista, eu digo que eu acredito no vírus, acredito na potência letal desse vírus, mas nós precisamos observar bem o que está acontecendo. Fechar as igrejas dessa forma, e a partir do momento que fecham as igrejas dessa forma, fecham comércios dessa forma, aparentemente para o bem, em detrimento de um bem maior, mas não existe um bem maior, existe o bolso deles. Então, mas alguém me disse, um amigo que é advogado, ele falou... Eu não lembro a expressão jurídica que ele usou, mas ele falou que a Constituição prevê supressão de direitos individuais, tendo em vista o bem da coletividade ou da sociedade, alguma coisa parecida com isso. Seguinte, reverendo, os direitos fundamentais do artigo 5º, eles não são absolutos, eles podem ser relativizados. Quando eles são relativizados? Quando eles ferem outros direitos. Existe a harmonização dos direitos fundamentais, eles devem ser harmônicos entre si. O direito de religião é absoluto? Não. Por quê? Porque se o direito de religião matar alguém, se na minha religião eu pregar que eu vou matar alguém, eu estou tornando nulo o meu direito fundamental de religião. Só que aqui existe, principalmente, e nós devemos observar, que a liberdade religiosa ela é essencial. Muito embora o direito fundamental pode ser relativizado quando eu não me harmonizo com os demais princípios ou demais direitos, mas eu preciso harmonizá-los. Mas o fato de eu ir à igreja
quando tudo está fechado, o meu parente morreu, e eu buscar abrigo em Deus, vai me levar a praticar um crime, um delito? Pior. Quando nós chegamos, o reverendo, me permite fazer essa ilustração, na Europa, e vamos até a Capela Sistina. Em 1511, Michelangelo ele pinta lá a Capela Sistina com uma obra fantástica. E ele pinta a obra com Deus na sua imponência vindo em direção ao homem, utilizando até aquele dedo frontal. E o homem deitado, ali, o seu dedo caído, como se ele tivesse preguiça. Quando Adão ele estava no Éden, ele tinha o privilégio de receber Deus na viração do dia. Quando o homem peca, ele tem uma ordem: vá para a igreja. Então, existe uma diferença entre templo, igreja e congregação. E as pessoas acreditam, esses que não vão à igreja, que não é essencial para nós. Isso é essencial. Existem pessoas que fazem da sua igreja o seu lar. Outras pessoas que perderam seu ente querido, que não podem nem fazer o velório dos seus entes queridos, procuram abrigo em Deus. E, nesse momento, encontraram a igreja fechada. É por isso que aumentou o índice de suicídio do brasileiro. As empresas de antidepressivos, calmantes, nunca venderam na história tantos medicamentos antidepressivos, e isso ninguém fala. O suicídio mata tanto ou mais do que o coronavírus, e as pessoas não se preocupam quanto a isso. Há um efeito deletério na saúde, que existe uma pesquisa em andamento, inclusive, e esse efeito deletério essas depressões que estão acontecendo vão levar a médio e longo prazo pessoas à morte mais do que o coronavírus. Essa depressão orgânica que cresce na mente das pessoas vai ter um efeito tão destrutivo após o coronavírus que vai levá-las a um efeito pior do que o efeito do coronavírus. Bem, o nosso foco na nossa entrevista hoje é o papel da igreja e das leis que estão cerceando esse papel. Por outro lado, a gente tem que confessar também que existiram reuniões, cultos, inclusive feitos em estádio. No estado do Rio de Janeiro houve um episódio desses, sem nenhum tipo de preocupação com a contaminação, porque há em alguns setores. Uma coisa que a grande imprensa está descobrindo agora é que os crentes não são todos iguais. Nós não somos formigas. Você olha para uma formiga de uma espécie, a outra formiga da mesma espécie é igualzinha. Você não consegue nem distinguir uma da outra. Os crentes não são todos iguais, nós não somos insetos, né? Então, existe muita variação. E há setores que dizem, não, nós estamos nos reunindo para adorar a Deus, Deus não vai permitir que a peste nos alcance. Como é que o senhor vê isso? Olha, seguinte, eu acredito, reverendo, que quando nós falamos acerca dessa ideia de que a peste não iria alcançar, ou que esse problema não chegaria à igreja, nós teríamos que entender até o texto que Pedro fala. Pedro, ele cita que o juízo começaria pela casa de Deus, infelizmente. Alguns cristãos estão sendo recolhidos, levados ao céu, sim, mas para nós da igreja, viver é Cristo e morrer é ganho. O nosso papel seria cumprido. Eu não posso permitir que alguém que não faça parte da minha convicção de vida, não é só estilo de vida, mas é a minha convicção plena de vida, porque quando nós falamos de evangélicos, os evangélicos que não são iguais, até Israel também não eram iguais, haviam tribos, formas, jeitos de pensar, bandeiras diferentes dentro do mesmo povo, mas quando nós falamos da igreja, nós falamos primeiro da nossa, pelo menos a minha eu posso dizer, a Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, nós cumprimos religiosamente tudo aquilo que nos foi formulado. Nós cumprimos. Eu posso falar da nossa igreja, a igreja que eu pastoreio, a nossa igreja e a igreja que eu pastoreio, e graças a Deus, ninguém faleceu. Um irmão, outro irmão, ele infelizmente contraiu o coronavírus, não na igreja, fora da igreja, mas ficou bem. Nós oramos para que Deus guardasse os nossos irmãos, Deus guardou os nossos irmãos, preservou os nossos irmãos, e eu acredito que isso não traria problema nenhum se os nossos cultos continuassem. Se infelizmente alguém por aí desobedeceu às regras e não acreditou na pandemia, cada um deveria pagar conforme a sua própria convicção. Mas agora, todo generalismo, me perdoe, é burro. Quando eu digo que todo pastor é ladrão, todo generalismo é burro. Quando eu digo que todo jornalista pratica uma mídia invertida, subvertida, eu estou cometendo uma ideia burra, porque todo generalismo é burro. Eu não posso generalizar. Eu devo olhar toda a posição e individualizar as condutas. Acho que foi a Rosa Weber, não lembro, uma das ministras lá mencionou que é perfeitamente possível exercer a fé
remotamente, via Skype, ou sei lá o quê, né? Meet, Google Meet, enfim, pela internet, fazer culto pela internet. Não é possível fazer culto pela internet? Olha, é o seguinte, reverendo, na verdade quem disse isso foi a ministra Carmen Lúcia. Ah, Carmen Lúcia, isso Carmen mesmo. Quando a ministra disse isso, ela até citou que a igreja é essencial, mas ela não precisa ser praticada de forma presencial. Isso é uma grande inverdade. Por quê? Porque, infelizmente, não se conhece a diferença entre templo, igreja e congregação. Há uma ordem de congregar. A palavra congregar vem da própria ideia do congregiere, que é ajuntamento de ovelhas. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de um ajuntamento. A presença do Senhor, e quando Jesus ele pega aquela frase rabínica de onde estiverem um ou dois debruçados lendo a Torá, ali a presença de Jeová estará. Mas agora Jesus transferiu isso e ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, como palavra encarnada, ali eu estarei. Jesus ele apresentava a ideia da reunião. Nós sabemos que o culto online, infelizmente, ele apresenta uma artificialidade muito grande. Eu não consigo sentir a presença como eu sentiria, principalmente até para mim que sou pentecostal, eu não conseguiria sentir a mesma intensidade com que eu sentiria de forma presencial. E alguém me retirar isso sobre qualquer argumento que ofenda o meu preceito de vida e a minha convicção é totalmente ferir as minhas ideias, o que não poderia acontecer, porque isso para mim é fundamental. Se alguém que não frequenta a igreja e não sabe como isso não pode opinar sobre o que isso é para mim como convicção de vida. Isso não é uma profissão, isso não é uma prática de lazer, isso é essência de vida. E como essência de vida, isso para mim é crucial, maior do que a própria morte. Vamos usar um argumento que pode até espantar algumas pessoas, alguns crentes, né? Mas imagine uma religião que não é a cristã, e que também foi afetada por essa lei, porque não foram só as igrejas cristãs que foram fechadas, sim, certo? Qualquer religião. Então, você tem um lugar lá onde se praticam sacrifícios de animais em função de receber determinadas graças, certo? Como é que você vai fazer isso virtualmente? Não tem como. Não tem como, perfeito, não tem como. E aí, a Constituição protege esse tipo de culto também. Protege esse culto. Protege perfeitamente e amplamente esse tipo de culto também. Só que, é claro, esse tipo de culto é uma minoria. A igreja é a maioria. Atingir a maioria, ainda que em detrimento dessa minoria, não existe problema algum se há um interesse por trás dessa decisão de atingir a igreja como maioria. Então, na maneira do irmão ver... o pessoal da Anajura entende da mesma maneira? Perfeitamente da mesma maneira. Essa é a base do pedido. Há uma intenção de enfraquecer a igreja. Há uma intenção. É claro que isso não poderia ser falado imediatamente naquele recurso, até porque alguns ministros se sentiram ofendidos, fizeram até uma nota de repúdio por causa da fala de um advogado. Mas nós sabemos, e aqui existe uma liberdade absoluta de expressão, e até o advogado tem imunidade para falar isso, nós sabemos que existem sempre um fator movimentante por trás aí que trabalha. E esse fator aí, com certeza, não é a saúde perfeita de todas as pessoas quando se trata da igreja. A gente pode invocar recuos e mudanças assim, meio radicais de posição e de sentenças das cortes superiores e nos anos recentes que ilustram isso que o senhor está falando. Então, por que 2, 3 anos atrás os juízes se posicionaram de um jeito em relação a um determinado aspecto e agora se posicionam diametralmente de forma oposta, né? Mudou o quê? É verdade. A não ser o interesse. Exatamente. É isso que o senhor está falando? É isso que eu estou dizendo. E se eu ainda não convenci alguém de casa, eu não tinha convencido o reverendo, eu espero convencê-lo. Porque... Não, o meu receio é de passar a ideia de que algumas falas do nosso querido presidente estão corretas e que a doença não é nada disso, não passa uma gripezinha, ninguém precisa ficar preocupado. Não é isso que o irmão está dizendo. Não, amplamente não. Não estou dizendo isso, nem amplamente, nem minimalisticamente eu estou dizendo que a doença é letal, a doença realmente apresentou aspectos complicadíssimos que dizimaram milhares de pessoas, mas não é isso que eu estou dizendo. Ele está dizendo, se eu tiver errado no meu resumo, por gentileza me corrija, que as igrejas são instituições que levaram
extremamente a sério as recomendações sanitárias, praticaram de forma muito conscienciosa o distanciamento, a medição, investiram dinheiro de gasofilácio, que não foi arrecadado para isso, mas investiram dinheiro de gasofilácio para equipar-se com tapete sanitário, com os termômetros, com todas álcool em gel, em profusão, máscara. Uma vez eu estava num culto, logo no começo da pandemia, que ainda era permitido estar no culto, e a minha máscara arrebentou o elástico. Imediatamente, um obreiro me trouxe outra máscara, gratuitamente. Alguém pagou por aquela máscara. Foi dinheiro de gasofilácio, que deveria ser usado para financiar o socorro aos órfãos e viúvas, a pregação do evangelho, porque isso o Estado não faz. Né? É verdade. E a igreja tem feito isso. E a igreja é um excelente órgão de instrução dos seus membros. Olha, como é que você faz para evitar isso, para evitar aquilo? É ou não é? Exatamente. É isso que o senhor está dizendo. Então, não deveria ser fechada a igreja por conta disso. E a crise nos hospitais, que ninguém nega que exista, não foi provocada por pessoas que vão à igreja. Foi provocada por desvios de recursos, o senhor tem dito isso desde o começo, né? Desvio de recursos e pelo fato de que a saúde no Brasil nunca foi excelente, em lugar nenhum da nação, né? Nós tivemos um presidente que morreu por causa de uma cirurgia feita lá em Brasília. Lembra do Tancredo Neves? Sim, exato. Né? É verdade. Enfim. É verdade. Né? Então, olha, a crise nos hospitais não se deveu porque as pessoas vão ao culto adorar a Deus. E o senhor tocou num ponto que pouca gente lembrou. Aqueles que tiveram parentes acometidos de doença, eu tenho acompanhado alguns, foram internados, entubados, etc. O desespero é gigantesco. E elas não podem ir à igreja para fazer o seu clamor. É verdade. Essa é uma expressão muito cara aos crentes. Clamar a Deus. Quando Ana, tudo bem, ela foi sozinha lá clamar a Deus, mas quem foi que deu conforto para ela? Foi o homem de Deus que estava lá. É verdade. O Eli. Exatamente, exatamente. Existiu até um governante francês que há muito tempo, ele, salvo engano, não sei se foi Charles de Gaulle, e ele disse: o Brasil não é um país sério. Essa frase, ela exatamente está aí patente nesse momento. Por quê? Porque se o Brasil realmente fosse um país sério, a igreja não tinha fechado. A igreja tinha ficado aberta 24 horas, colocariam segurança para proteger essas igrejas. Na Casa Branca existe, inclusive, uma capela para o presidente, para que se o presidente precisar fazer o seu clamor, ele pode fazer esse clamor. Se o Brasil realmente fosse sério, entenderiam a importância, a envergadura que existe de forma social para a igreja, de forma filantrópica, que a igreja tem. Exatamente. Bom, chegou a hora de fazermos a pergunta que não quer calar, aquela pergunta, né, que a gente reserva para o fim do programa, nesse novo cenário aí que a gente está vivendo. O senhor está preparado? Com certeza, tem que estar. Então, põe no ar, Ronaldo, a pergunta que não quer calar. O que as igrejas deveriam fazer caso a proibição de se realizar cultos presenciais se radicalize? Valeria aquele versículo, né? O mais importa obedecer a Deus do que aos homens, ou seja, vamos transgredir a lei? De forma alguma. Nesse caso, reverendo, inclusive Cristo, ele foi condenado por dois crimes. Crimes contra os impérios e crimes contra as coroas. Foram crimes tipificados pelo sistema penal romano e ele foi condenado. Então, só por Cristo ter sido condenado por dois crimes, ali ele era um criminoso ou pecador? Jamais, ele era Cristo. Se realmente isso continuar, e eu acredito que vai haver novamente, porque foi um precedente, a igreja está acobertada por um estado de necessidade. O estado de necessidade exclui qualquer tipo de situação em relação à perseguição da igreja, que eu me valeria dela se caso eu precisasse, se caso eu estivesse na igreja e alguém viesse me prender por isso. O estado de necessidade é quando não há outro estado a não ser aquele. Aquele é o estado crucial. Se eu não fizer aquilo, realmente haverá outros prejuízos. Alguém
colocou uma faixa amarela ou vermelha na rua e disse: você não vai passar por aqui, se você passar por aqui, você vai cometer um crime federal. Todo crime é federal, mas aqui utilizando uma linguagem hiperbólica. E quando eu atravessasse aquela faixa para salvar a minha filha, porque eu sou pai de uma princesa, quando eu atravessasse aquela faixa para salvar a minha filha, aquilo seria um estado de necessidade. Eu não poderia ser punido em ultrapassar aquela faixa para salvar um bem maior, que era o bem da minha filha. Então, se a igreja realmente continuar a ser perseguida por isso, eu indico para todos nós alegar sempre estado de necessidade, porque para mim é um estado de necessidade estar na igreja, estar em comunhão com a igreja, com os meus irmãos e principalmente com Deus. Então, aí a igreja ignora o decreto, abre as portas, toma todas as medidas sanitárias cabíveis e... Olha, o seguinte... E a hora que a polícia for prender o pastor, chama você. Se isso continuasse, seria o que eu indicaria. Por quê? Porque o diabo já se valeu e a intuição dos demônios com certeza vê a igreja fechada. Um dos nomes do diabo é propriamente Hillel Ben Shahar. Né? O senhor disse que o judeu daquela hora do Luiz Fux não seria cristão, mas eu, por exemplo, sou um judeu de nascimento cristão. E nesse caso, a gente observa que quando o diabo ele se apresenta, reverendo, até de uma forma aparentemente boa, ele já utilizou diversas leis. Existiram leis na história que foram crucialmente para prejudicar a palavra de Deus, quantas perseguições os cristãos, né, já passaram. A própria palavra de Deus ela foi perseguida por diversos ditadores e é perseguida até hoje, inclusive. Mas a partir do momento que uma lei afronta iminentemente a minha fé, se isso perdurar, uma questão de ética, a igreja respeita. Uma questão de harmonia social, a igreja respeita. Por uma questão até de não ocorrer um conflito maior, a igreja respeita. Mas se isso se perpetuar, a igreja vai virar uma bomba atômica, porque ela não é do homem, ela é de Deus, e o próprio Deus, ele sempre tira uma saída para proteger sua igreja. Eu lembro que, alguns anos atrás, um bocado de anos atrás, Francis Schaeffer, que foi um eminente presbiteriano, um cientista que era ateu e se converteu e se transformou num dos maiores eruditos da fé cristã no século XX, o Francis Schaeffer liderou um movimento nos Estados Unidos chamado Manifesto Cristão, em que ele dizia o seguinte: se a política de propagação do aborto, porque nos Estados Unidos vários estados permitem o aborto, a mulher resolveu fazer aborto, ela não tem que se explicar, ela vai e faz o aborto e acabou, inclusive em clínicas públicas, pagos com dinheiro imposto. Então, Francis Schaeffer dizia, se isso perdurar, os cristãos deveriam parar de pagar impostos, porque mais importa obedecer a Deus do que os homens. Se os impostos estão sendo pagos para financiar a indústria do aborto, então não pago mais imposto. Ah, mas aí a gente vai preso. Aí o Francis Schaeffer dizia assim, os primeiros apóstolos foram todos presos. É verdade, exatamente. Porque mais importava obedecer a Deus do que aos homens. Então, porque assim, a gente caminha para o final dos tempos e no final dos tempos teremos um ditador mundial que vai perseguir os seguidores do Cordeiro. Isso vai acontecer, né? Se isso ocorrer, como é que os cristãos vão fazer? Eles vão simplesmente se render ao anticristo? Jamais. Vão ser a resistência. Tem que ser. É verdade. Na Inglaterra não, na Alemanha hitlerista, Hitler controlava com um punho de ferro tudo, inclusive as igrejas, mas havia a igreja subterrânea. Alguns irmãos pagaram com a vida por isso, mas resistiram a ele, mantendo o evangelho sadio, né? Outra coisa que talvez a ministra Carmen Lúcia não saiba, nos países onde a fé cristã é literalmente proibida, os crentes se reúnem. Se fosse tranquilo manter a fé individualmente, sem precisar me ajuntar, por que eles iriam parar em campos de concentração? Crente não é masoquista, muito pelo contrário. É verdade. Né? Parece que as pessoas não percebem a necessidade que temos de comunhão. É verdade. E isso precisa ser... A Constituição confere a nós o direito de nos reunir. Sim, de ir e vir, inclusive. E só seria suspenso em estado de defesa ou estado de sítio. O que é estado de defesa? Estado de defesa e estado de sítio, falando assim de forma ampla, reverendo, seria um estado de guerra absoluto. Um estado em que diversos direitos e garantias fundamentais estariam suspensos. Poderia ter acontecido isso na atual situação em relação à pandemia? Poderia, mas não foi decretado.
Se não foi decretado o estado de defesa ou o estado de sítio, não posso transferir isso para quem está embaixo. Os prefeitos, por meio de decreto, a igreja aqui não vai abrir, aí o outro, a igreja aqui vai abrir, aí o governador vem, e a gente sabe que há uma oposição, uma queda de braço muito grande, e aí o governador vem e fala, aqui em estado de São Paulo não vai se abrir igreja, porque aqui nós vamos diminuir os índices. Não diminuir os índices. Não diminuir os índices. Então, reverendo, quando observamos esse contexto, nesse sentido, o Brasil ele não tomou essas precauções. E isso não vem do Executivo, isso vem do próprio Legislativo inicialmente. Do Executivo e do Legislativo Federal, do Presidente da República e do Congresso Nacional, que é quando se juntam os deputados e os senadores. Se eles se unissem ali e falassem, nós vamos decretar estado de defesa no Brasil? Vamos. Estado de sítio? Vamos. Mas não aconteceu isso. Se não aconteceu isso, eu não posso criar uma excepcionalidade jurídica, uma aberração jurídica para dizer, a igreja aqui não vai fechar. Alguns até têm uma boa intenção, reverendo, a gente entende. Alguns até têm uma certa boa intenção. Mas, infelizmente, de boas intenções, a gente já sabe que o inferno está cheio. Eu preciso conhecer, primeiramente, sobre os efeitos que isso vai causar a um longo prazo, para que isso não... A igreja pode ter uma pessoa só. A igreja, eu, inclusive, alguns irmãos, eu disse, meu irmão, fique em casa, fique tranquilo, espere esse momento passar. E foram assim por muito tempo. Só que, reverendo, realmente a gente sabe que muitos irmãos possuem essa necessidade. Nesses tempos, muitos irmãos esfriaram e nós não gostaríamos que isso acontecesse. Claro. É claro. Bom, alguns comentários foram postados nas redes sociais nossas, né? E você vai ver aí como é que você faz para mandar a sua quando quiser. Tem que ser sempre antes da gravação, né? Por isso, acompanhe a divulgação dos temas pelo Instagram, pelo Facebook e assim por diante. O Gessé escreveu, por que esse fingimento todo de querer proteger os cidadãos? A vontade é de frear a igreja, né? Exato. O Gessé está indo bem na direção do irmão. Sim. Douglas, no que se refere à pandemia, eu acredito que não. Então, ele acredita que não está havendo cerceamento à liberdade religiosa, que também... Veja, com os evangélicos, os crentes, os cristãos em geral, eles se diferem uns dos outros, né? Antes de continuar, eu queria a sua resposta sobre uma questão. Nesses tempos de posicionamentos extremados, né? Isso que me falta a palavra agora, de polarização. Polarização. Então, assim... se você é contra o fechamento das igrejas, então você é a favor do Bolsonaro. Você votou nele, vai votar nele de novo, você está fazendo campanha para o presidente. Não se trata disso. Jamais. Não, jamais. Aqui, o presidente... Tanto que eu não cito o nome do presidente da República, porque eu cito a função, ele é o presidente da República. Mas existem diversas coisas que eu sou absolutamente contrário. Não sou apoiador, nesse caso, ou contra, aqui eu estou totalmente neutro para apresentar as ideias que eu julgo necessário em relação à defesa da igreja. Se a igreja estiver no banco dos réus, quais serão os argumentos, ou já está no banco dos réus, mas quais são os argumentos que legitimam a nossa fé? Exatamente. Né, como instituição soberana que é. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E essa ideia de polarização, ela é tão radical e tão idiota que aqui em São Paulo, alguns anos atrás, se criou uma piada. Uma piada, assim, que escancara essa polarização imbecil. Você chega para um crente e fala assim, você foi à Marcha para Jesus? Isso anos atrás, né, quando podia. Sim. Você foi à Marcha para Jesus? Não. Então você foi na parada gay. Porque a soma do povo que ia para a Marcha para Jesus com a parada gay dava mais do que a população de São Paulo, né? Então, ou você foi num ou no outro, né? Exato. Percebe a burrice da polarização? Não é assim. Agora, tem uma coisa que o Bolsonaro tem falado que eu apoio. Sim. Tá certo. A CPI tem que investigar todo mundo, não é só o poder da República. Sim. Os governadores e os prefeitos e os secretários de saúde, tanto estaduais quanto municipais, para verificar. Foi de fato enviado dinheiro? Ontem ou hoje, não lembro, eu li no jornal que o São Paulo pediu desesperadamente verba porque o kit de intubação está acabando, não dura até o final da semana. Veio ou não veio o dinheiro? E aí?
Olha, reverendo, a grande problemática é a amplitude que isso chega nas pessoas comuns, a pessoa média. A pessoa média, se sabe que ela não tem acesso a informações, a cálculos que são melhores elaborados. Nós, como pessoas médias, às vezes ouvimos o que o Jornal da Manhã ele expressa. Mas agora, nas entrelinhas, no contexto da situação, quando o governo recebe verbas e recebeu as verbas que foram enviadas, os valores elevados que foram enviados, que foram divididos para municípios também, que os municípios também receberam... Teve um município, reverendo, até me permita compartilhar, e eu não cito aqui qual município, então isso não fere a ética do meu trabalho, por óbvio, mas esse município recebeu uma verba altíssima, mas extremamente elevada. Esse município também, apresentando as contas dele, observando as contas dele, fazendo uma análise das contas, ele estava totalmente em alta no ano passado, não tinha nenhum problema. Mas esse município, ele dizia para os seus munícipes, dizia para o povo da cidade, nós estamos em crise, não existe dinheiro para nada, nós não recebemos verba alguma, nós precisaremos aumentar o valor de IPTU, nós precisaremos... Olha, mas uma grande mentira. E estava patente que aquilo se tratava de uma grande inverdade para enganar as pessoas. Infelizmente, as pessoas acreditavam que mesmo tendo uma receita maior, não menor, a receita foi maior. Aquele município estava arrecadando uma receita maior, recebendo valores maiores, mas estava dizendo que estava recebendo valores menores, que a pandemia havia destruído os cofres públicos. Infelizmente, me permita aqui, reverendo, é igual o caso do INSS, quando se fala que a Previdência ia quebrar. Se pegarmos um estudo um pouco mais aprofundado, nós saberemos que quando o presidente Juscelino Kubitschek e aquele empréstimo que foi feito, que foi desviado, não estou falando do presidente Juscelino, mas estou falando que depois houve um desvio e etc., uma conta absurda, mas o dinheiro estava lá. Todo o valor que entrava no INSS estava lá. Não tinha possibilidade de quebrar, a não ser que fosse por desvio e corrupção. E quantas pessoas nesse momento estão aí desesperadas, procurando se aposentar e não conseguem, e a ideia é, mas nós não conseguimos sustentar tanta gente. Infelizmente, por corrupção. Por isso a CPI tem que apurar tudo e todos, como já disse alguém no passado, né? Duela a quem duela, doa a quem doer. E doeu, viu? Mas, bom, deixa quieto. A Bidiel diz, a pandemia não está afetando apenas os templos. Verdade. E o Denis, não preciso de igreja para adorar a Deus. Não sou limitado a 4 paredes e sentimentalismo. No mínimo, o Denis é um dos integrantes dos desigrejados, que é um grupo que a gente já abordou aqui e voltará a abordar de forma... desde que a gente tenha um representante legítimo e coerente do movimento. Porque os desigrejados de verdade, eles são contra a instituição, o CNPJ, o templo, um lugar consagrado. Mas eles se reúnem em pequenos grupos, nas casas e tal. Aí o grupo cresce, aí fica pesado, nós temos que pagar um aluguel, vai sair em nome de uma pessoa, e o imposto de renda? Aí precisa de CNPJ e o grupo se institucionaliza. Mas esse é assunto para outro dia. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Vamos lá? Você acredita que a liberdade religiosa está ameaçada? 76% disseram que sim e 24% disseram que não. Quero agradecer ao pastor e doutor Kelvin Ben, ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Belém, lá em Suzano. Muito obrigado, doutor. Deus abençoe. Um ósculo santo para você, que Deus te proteja e a gente se vê no próximo Vejam Só.